Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, abrindo o ano de 2025 com perspectivas novas de trabalho, perspectivas novas de crescimento e de transformação, embora saibamos, ainda que haja pensamentos renovadores, eles precisam ter continuidade durante todo o ano, para que a gente faça movimentos de transformação o ano inteiro. Mas agradecido, Senhor, por estarmos aqui, comungando com a solidariedade dos mentores espirituais para conosco, comungando com o aprendizado, com o crescimento, com o entendimento, mas acima de tudo com a prática do Teu Evangelho no nosso dia a dia. Comungando com a Tua presença nos nossos corações atribulados, mas envolvido com a perspectiva do novo, aproveitando este momento, no finalzinho de provas e expiações que estamos vivenciando na Terra. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos ideais nobres de crescimento. Fique conosco, que assim seja. Nós estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos, o capítulo 44, que se chama Na Grande Barreira, vai trabalhar para a gente a questão de número, do livro dos Espíritos, a questão de número 509. Deixa eu ver se 509. 159. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Que sensação que a alma experimenta quando ela reconhece que desencarnou? Que sensação? Se ela tiver praticado o mal, ela sente vergonha do mal que praticou. Se tiver praticado o bem, seja aliviado de ter largado o peso do corpo e das coisas. Então, se ela tiver praticado o mal, ela se sente conturbada pelo mal que ela praticou. Se ela fez o bem, ela se sente satisfeita pelo bem que ela fez. Aliás, aliviada por se libertar do corpo físico e já não precisar mais dessa roupagem aqui. Tá claro? Olha bem, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta. Qual que vocês deram? Eles também. Depende. Tá? Depende. Se praticou o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de tê-lo praticado. Se praticou o mal, impelido pelo desejo de praticar, porque tem muita gente que pratica o mal, mas não sabe que aquilo é um mal, mas está fazendo. Quem ensina isso para nós? Paulo. Quem não conhece a lei, o que faz é lei. Mas aquele que conhece e a derroga será punido pela própria lei. Quem não conhece a lei, o que faz é lei, mas aquele que conhece a lei e passa por cima dela, ele vai ser punido pela própria lei. Paulo colocou lá. Ora, o que ele está dizendo aqui? No primeiro momento te sentirás envergonhado de haveres praticado o mal, tendo conhecimento que era um mal. Tinha conhecimento. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Com a alma do justo, de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada daquele grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador, não teme nenhum olhar de questionamento, não teme nenhum olhar que é direcionado para ele, por ele estar trazendo a alma do justo. No próprio livro dos Espíritos, na pergunta 941, que vai falar sobre o temor da morte, ele vai discutir
Só que a pergunta é assim, por que que os espíritas temem a morte? Ou por que que nós tememos a morte? E ele vai explicar que o espírita não teme a morte. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Levanta a mão para mim quem teme a morte, só para eu ver como é que está. Então, para quem não levantou, se a morte vier hoje à tarde, está tranquilo? Mas... Então você imagina, a gente não teme, porque ele coloca assim, o espírita não teme a morte, o espírita não teme a morte, porque ele conhece. Mas é muito interessante porque lá no fundo, cada um sabe do seu momento. Cada um sabe do seu momento. Tá? O que Epicuro coloca para nós? Que para mim é o mais profundo desse encontro com a morte dos filósofos. Ele viveu conosco entre 340 a 270, 341 a 270 antes de Jesus. Antes de Jesus. Eu não temo a morte. Eu não temo a morte. Porque eu e a morte jamais nos encontraremos. Porque enquanto eu sou, ela não é. E quando ela vier, não mais o serei. Então eu e a morte jamais nos encontraremos. Enquanto eu sou, ela não é. Quando ela vier, não mais o serei, olha, já estou em outra região. A morte chegou e acometeu o corpo. O Livro dos Espíritos coloca para nós assim, o justo e o caridoso não temem a morte. Então, quando ele fala os espíritas, no livro Céu e Inferno também vai falar sobre o temor da morte, ele fala que os espíritos não temem, ele reforça isso tanto que tem hora que eu acho que deve ser verdade. Porque o justo e o caridoso não temem a morte. O justo, porque ele entende que quando isso vier a acontecer, ele encontrará a justiça que ele tanto almejou. E o caridoso, não por entendimento, mas por certeza, ele sabe que lá é melhor do que aqui, se ele se envolveu com a caridade. O justo e o caridoso não temem. Tá claro? Atentemo-nos para isso. Por quê? O nosso texto que se chama Na Grande Barreira, que vai discutir essa pergunta do Livro dos Espíritos, a crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Grandes do mundo. A crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Quando desencarna, a gente tem... Gente, para onde foi a pessoa? Esses questionamentos, né? Pessoas importantes, sacerdotes, políticos, empresários, religiosos de maneira geral. A gente fica com esses questionamentos. Então, é a crônica terrestre. Aí ele coloca para nós alguns quadros. Carlos V da Espanha, Carlos V, soberano de vasto império, termina os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro à feição de um obsesso vulgar. Carlos V foi um dos maiores imperadores da Espanha. Tá? Quando a Espanha foi acumulando outras regiões em torno dela, envolvido com guerras, foi um dos maiores imperadores e foi o imperador que mais trouxe terras para aumentar o poderio espanhol. Mais criou guerras, mais criou conflitos. Isso foi por volta do século XVI. Mas olha, nenhum governante assume um governo para guerrear. Isso não existe, gente. Não existe programação de criminalidade. Não existe. Não existe programação de crimes, não existe programação de ódio, não existe programação de suicídio, não existe essa programação. É as pessoas que, quando estão no corpo, fazem reprogramações. Reprogramações. Tá claro? Quando ele fala para nós, Carlos V, soberano de vasto império, ele termina os seus dias na penumbra, experimentando o féretro.
Ou seja, experimentando a morte que ele carregaria o corpo para o sepulcro, a feição de um obsesso vulgar, porque ele envolveu com vários quadros de obsessão em função das guerras que promovia. Então não existe programação para esses excessos, não existe. 4 coisas estão programadas quando a gente chega na Terra. Quais são as 4 coisas? A família que a gente vai nascer. Segundo, a profissão que a gente deverá ter. Terceiro, o tipo de morte, que é o 4º item, e o terceiro, a pessoa com quem a gente vai se casar. Já sei o questionamento. Mas e quem não casou? Mas às vezes não programou. Mas veja, as 4 coisas estão programadas. A família que a gente deverá nascer, a pessoa com quem a gente vai se casar, a profissão que a gente deverá ter e o gênero de morte. Tem programação. Todas as programações podem ser modificadas? Pode. Livre. Isso é para todo mundo. Por que você levantou a mão, filho? Não, eu só estava pensando. Eu ia perguntar, mas mudei. Pode falar. Quem tem um monte de profissão? Quem tem o quê? Muitas profissões. Muitas profissões, ele pode estar se envolvendo com várias programações. Ou ele se envolveu com uma, mas ele, ao se envolver com uma, ele se envolve com outras porque está no âmbito do desejo, está no âmbito da potencialidade. E ele faz várias coisas e faz com maestria. Tá claro? Porque aí já está no dom. Mas isso tudo está dentro de uma programação, aquela que vai te levar. Então a pessoa faz engenharia. Mas, muitas vezes, ele já teve envolvimentos. Você vê que antigamente, nós tínhamos 3 profissões. Antigamente, muito antes da minha época. Tá? Tínhamos 3 profissões. Faria engenharia quando a criança sabia subtrair e somar. Faria engenharia. Que gostava de matemática. No meu caso não ia acontecer, porque se eu fizer subtração ou soma, se eu fizer 3 vezes, dá 3 resultados diferentes. Então você imagina, não seria. Aí, ou ia fazer medicina, aqueles que estavam acostumados a abrir lagartixa e já faziam o exame nelas. Isso aí vai ser médico, adora abrir corpo. E a terceira profissão, que era o advogado, que não servia nem para uma coisa nem para outra. Então ia fazer direito. Tá claro? Então isso era cultura social. Hoje não. Tá? Porque aí, se vocês pensarem, não são as profissões mais antigas. A profissão mais antiga, inclusive, é professor e filósofo. São as profissões mais antigas que a gente tem na história da Terra. Tá claro? Mas vocês imaginem, a pessoa pode vir com programação para fazer 3, 4 profissões? Pode. Mas tem uma que é a dedicação, que está dentro da programação espiritual. Imaginem vocês, quando eu falo de programação, se uma pessoa vem na figura de governante, Carlos V, veio para governar a Espanha e não construir um dos maiores impérios, enfrentando guerras, se juntando com outras terras através de mortes, de assassinatos, não com esse objetivo, mas foi o que ele fez, desencarne envolvido com processos obsessivos terríveis. Emerson, quem não tem profissão? Quem não trabalha? Quem não faz? Quem não tem profissão para nada, não trabalha para nada. Ô, gente, olha, não tem programação de desastre, não. Tá claro? Por quê? Qualquer coisa todo mundo pode fazer. Não, olha, Deus, já pensou Deus vai mandar uma leva daqueles que não vão fazer nada? Ô, gente, Deus, ele não quer o extermínio da Terra. Tá claro? Não existe essa programação. Porque lá no fundo, a pessoa sempre tem alguma habilidade. Aí tem o outro lado. Qual? Ela pode não estimular a habilidade que ela tem. Mas eu não quero isso, não, eu quero aquilo. Aí o Livro dos Espíritos coloca para nós. Tem pessoas, olha como é que o Livro dos Espíritos traz. Tem pessoas que vieram programadas para ser bom operário. Chega aqui, resolve ser poeta. Escreve uns versinhos que ninguém nunca vai reconhecer, que jamais será publicado e que ele não vai dar conta nem de sobreviver. Mas ele prefere passar escrevendo
poesias e sendo um mau poeta, olha como o Livro dos Espíritos coloca, sendo um mau poeta do que ser um grande operário, como estava na programação. Mas aí foi uma escolha. Tudo tem escolha, gente. Tudo tem escolha. Tá? Não existe a programação para o nada. Para o nada. Eu posso não abraçar a causa. Ele programou, mas chegou aqui Ele mudou a programação dele. Só um pouquinho. Oi? O que eu ia comentar, porque quando se fala em profissão, às vezes a gente leva o pensamento àquelas pessoas remuneradas, mas muitas pessoas, a gente fala também dos que vieram com as profissões não remuneradas, né? As mães dedicadas, né? As pessoas que têm para cuidar de um membro, aproveita, né? Aquele tempo que se cuida de um membro da família. Então, muitas mulheres das gerações anteriores trabalhavam fora, mas que tinham um papel importante para a criação e o direcionamento da família. Eu vou até colocar, acrescentando aí, não vou nem dizer as mães dedicadas, que as mães dedicadas faz parte da questão maternal. Mas a partir dessa dedicação, elas se lançam, por exemplo, para o movimento profissional e passam a ser mães dedicadas como cuidadoras de outros que exigem não só crianças doentes, limitados, e elas passam, mas elas aprenderam muitas vezes com a própria maternidade. Aí expande. Até porque, se a gente começar a falar que mãe é profissão, nossa senhora, nós vamos ter um problema. Oi, filha. A questão da programação do casamento. Grandes nomes da doutrina espírita não se casaram. Divaldo, Chico Xavier, o Tadeu lá de Araxá. Então, eles já vieram com programação de não se casar, se dedicar mais para a doutrina. Sim. Ali a Valéria está dando exemplo de grandes nomes e está citando Divaldo, Chico, Tadeu, que coordena uma grande casa de assistência em Araxá, que se chama Casa do Caminho. Lá na entrada da Casa do Caminho tem uma frase. Ela é assim, gente. Lembra-te de que antes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, tu és pó, e ao pó retornará. Gente, eu acho isso meio grave. Mas é a Bíblia traduzida para nós. Lembra-te de que, antes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, tu és pó, e ao pó retornará. Eles não fizeram essa programação de casamento. O Raul Teixeira foi um que não fez. Tanto que o Raul Teixeira, vocês conhecem a história, quando ele estava com 23 anos, que estava doido para namorar, o mentor dele, o Camilo, falou com ele. Aliás, antes, a avó dele falou com ele. Quando ele estava com 23, a avó dele falou assim: meu filho, fica calmo, está todo pé rapado, tem um chinelo velho, seu chinelo vai chegar, fica calmo e tal. E ele ansioso, que ele queria uma namorada. Quando ele estava com 27 anos, que ele não estava namorando, aí o mentor espiritual dele fala com ele: meu filho, você não assumiu essa programação. Cuidado com o que você está querendo abraçar para a sua encarnação. Porque quem sai à caça, pega a primeira fera que aparece. Depois não vai rezar para cá pedindo a gente para te ajudar a domar quem você botou dentro de casa, não. E aí ele ficou quietinho. Aí lá hoje, né, 70 e poucos anos, ele fala: até hoje estou esperando o chinelinho que vovó falou. É claro, está esperando o chinelo. Então, tem programações? Tem. A gente pode mudar a programação? Pode. Capítulo 6 do livro Os Mensageiros, a queda de Otávio. Otávio mudou a programação. Ele veio programado para ficar solteiro, cuidar de 6 irmãos, porque são espíritos orientadores espirituais que o ajudaram a ser resgatado da zona de sofrimento na treva. 6 espíritos o ajudaram. Ele foi resgatado e aí esses 6 comungaram com ele o movimento de crescimento, de melhoria, de estudo e de trabalho no plano espiritual. Quando ele precisava de reencarnar, ele assumiu um compromisso que ele iria ajudar os 6 espíritos. Ele assumiu o compromisso. Tá claro? Quando chegou aqui na Terra, filho mais velho de um casal, esse casal teve 4 filhos. Ele era o filho mais velho. E aí a mãe desencarna, o pai se casa com uma outra senhora, viúva do primeiro relacionamento, que tinha 3 filhos. E agora ele estava reunido com 6 espíritos que ele se comprometeu. 6 irmãos biológicos e 6 irmãos afetivos. 3 de um lado, 3 do outro, exato. 6 irmãos.
Então, imaginem, depois a madrasta desencarna, o pai é internado no leprosário e ele está com 20 e poucos anos ali, por conta de cuidar dos 6 irmãos, que são os 6 espíritos que ele se comprometeu. E aí ele começa a se envolver em outras relações, vai um médico, o médico indica para ele, pergunta se ele já teve relações sexuais, ele fala que não teve, fala, é isso que está te faltando, você precisa ter sexo, jovem, saudável, forte, bonito como você precisa, meu filho, senão você vai ficar entristecido, deprimido. O médico falou para ele, o que ele fez? Se envolveu desrespeitosamente em diversas relações. Em meio a um dos envolvimentos, ele engravida uma mulher. Ao engravidá-la, consoante aos ensinamentos que ele já tinha, aí ele fala assim, forçosamente, abracei esta mulher com aquela gravidez, que não estava na minha linha reencarnatória, não estava, e abandonei os 6 espíritos que me comprometi. Conversando com André Luiz no plano espiritual, ele fala, aqueles 6 representavam a minha redenção no processo evolutivo, onde eu ia dar um salto na escala evolutiva. Mas, atendendo demandas íntimas, eu resolvi e saí pelas portas do livre-arbítrio, e aí envolvido com excessos, com álcool, com cigarro, e aí ele se envolveu com excesso e ele fala, com 40 e poucos anos, retornei antes da época programada, em função dos excessos que programei, após receber aquela esposa e aquele filho que absolutamente não faziam parte da minha linha encarnatória. Mudou. Tá claro? Gladys, passou? Não, é porque você estava falando de profissão, mas profissão não necessariamente tem a ver com formação acadêmica, né? Que senão as pessoas ficam achando que quem não tem uma formação acadêmica não tem profissão. Sim. E não tem essa vinculação. Sim. Sim. Então, aqui foi lembrado aí só os solteirões, mas eu lembrei de Bezerra Menezes, que Casou 2 vezes, com 2 irmãs. Bezerra ainda foi para não ficar perdendo tempo namorando. Já conhecia a cunhada. Desencarnou a esposa e casou com a cunhada. Pronto, gente, aí deu tudo certo, não deu? Nos 2 casamentos. Agora, a pergunta é, com quem que ele ficou no plano espiritual? Não sei, gente. Já morreu, já foi, a gente já tem o exemplo, já está bom. Tá claro? Deu tudo certo, tá? Teve filho com as 2, deu tudo certo, não teve problema nenhum. A nossa cabeça cria os problemas. Tudo bem? E olha que eu só falei de Carlos V. Deixa eu falar da Elizabeth I da Inglaterra. Depois de manobrar largamente o poder, Elizabeth I separa-se do trono, rogando desesperada. Olha a rogativa dela quando ela sai do trono, já no final da vida dela. Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por 1 minuto a mais de vida. Ah, gente, isso é rico demais. Cedo todo o meu reino, não é a conversa que o demônio tem com Jesus lá no início da carreira dele? Tudo isso será seu. Vamos perguntar para Jesus. Se tudo isso vai ser... Ele que construiu aquilo tudo. Tudo isso será seu se você me render graças. E Jesus... Aí ela chega e fala, Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por 1 minuto a mais de vida. Ela fez, a transformação que ela fez na Inglaterra, na área econômica, na área cultural e na área educacional, foi muito relevante no século XVI e XVII. Tá? Tanto que tem coisas lá até hoje que funcionam em cima daquilo que Elizabeth I fez. Ela não é a maior rainha reverenciada pelos ingleses. A maior é Rainha Vitória, que veio depois dela. Mas o que ela fez, ela estruturou todo o sistema econômico educacional da Inglaterra em função dos desastres que a Inglaterra já tinha passado pelas guerras anteriores. Então, quando ela oferece o meu reino, ela estava oferecendo um potencial absolutamente equilibrado. Tá? Mas oferecer para Jesus... Ofereceu errado, né? Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Molière foi um comediante francês e ele era um crítico da cultura francesa e ele usava a comédia para fazer as suas críticas. Então, ele, em meio às suas críticas, ele acabava ficando isolado. Por quê? Ele era muito lúcido.
Ele era muito lúcido, ele tinha muito discernimento. Em meio a isso, ele acabou ficando isolado em inúmeras situações que ele se envolveu. Mas olha, Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Ah, mas por causa da lucidez dele? Mas como as críticas eram construtivas e nem todos percebiam, nem todos entendiam, ele acabou ficando sozinho no final da vida dele. Napoleão, o estrategista coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração em milhões de súditos, mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão da ilha de Santa Helena. Napoleão, todos nós já estudamos a Revolução Francesa, todos nós sabemos o que aconteceu lá, o que Napoleão fez, todos nós vimos. Só que Napoleão tinha uma programação da espiritualidade. Ele tinha uma programação. Depois, quem tiver acesso, não tendo livro, procura lá no YouTube, vocês vão ver lá um texto que se chama Kardec e Napoleão. Depois o Cássio posta para nós. Kardec e Napoleão, que está no livro Cartas e Crônicas de Irmão X. A ligação dos dois. Enfim, Napoleão, ele já vem de outros impérios. Ele já foi Alexandre o Grande, lá atrás, quando guerreava. Depois ele veio como Júlio César. Quando ele reencarna como Napoleão, nessa mensagem, Napoleão e Kardec, vai explicar para a gente, Napoleão estava encarnado no ano 1700, final do século XVIII. 1799, para a virada de 1799 para 1800, na virada do ano, tem um conclave no plano espiritual. Tem uma reunião no plano espiritual e nessa reunião vão mais de 50 espíritos extremamente iluminados. Uma parte deles estava encarnado, uma parte desses espíritos estavam encarnados, uma outra parte estava no plano espiritual e eles são levados para essa reunião no plano espiritual. Virada do ano de 1799 para 1800. Entre eles, nós vamos ter Beethoven, Mozart, o Papa Pio VII, Robespierre, guerreiros antigos da Roma antiga, que eram pintores e que não tinham nenhuma atitude perversa, embora eles foram considerados como guerreiros, mas eles não carregavam ódio ali no coração deles, não saíram exterminando vidas. Foram mais de 50 entidades. Gente, essa mensagem ela é lindíssima, depois vocês vão ler lá. E Napoleão, aquela mesa reunida naquele conclave, ele lá na ponta da mesa, mantendo, aí o irmão X coloca, mantendo o orgulho do corso francês. No momento que ele estava ali vendo aquelas entidades, ele não se condoeu, ele não se sensibilizou. De repente vem 3 astros do plano mais alto. Quando esses astros tocam o solo, no centro é a imagem de Kardec e 2 entidades que acompanhavam Kardec. Quando tocam o solo, Napoleão começa a chorar. Quando ele vê Kardec, ele começa a chorar. Ele começa a chorar e ele abraça Kardec. Aí, na hora que ele abraça, vem uma voz do plano mais alto e coloca: agora, neste momento, você está recebendo uma pequena ilha, falando a respeito da França, chamando a atenção de Napoleão. Você está recebendo uma pequena ilha para preparar a França para receber o codificador conforme ensinado por Jesus. Não se perca como você já fez no passado. A sua proposta é de preparar a França no campo acadêmico, no campo espiritual, para receber a codificação. Não permita que o seu passado fale mais alto do que a proposta do Cristo para a Terra. E agora você está abraçando aquele que será o codificador da doutrina. A França vai espargir isso para toda a Europa, mas depende da tua conduta. Virada de 1799 para 1800, ok? 1804 reencarna Kardec. Quando Kardec reencarna, se desprende os laços de Kardec com Napoleão e Napoleão começa a se envolver com guerras. E aí
vencendo batalhas, ele começa a entender que ele tinha que trazer o mundo para em torno dele. E ele vai se envolvendo com batalhas. Kardec, 1804, ele reencarna. Imaginem vocês, Kardec reencarna em 3 de outubro de 1804, 18 de novembro de 1804, Napoleão promove. Gente, 1 mês e meio depois, Napoleão já promove a guerra, que é o 18 de Brumário. E a partir dali ele vai promovendo guerras. Você imagina, ele ficou no poder aproximadamente 15, 16 anos e promoveu diversas atrocidades nesse período. Tá claro? Ele se desprendeu dos liames que estava preparado para ele espiritualmente. Ao se desprender, no momento que a Inglaterra, fortalecida com o poder de rejeição em relação à estrutura francesa, na Batalha de Waterloo, que foi depois dele ter fugido da ilha de Elba, algumas traduções falam a ilha de Santa Isabel, a ilha de Elba, ele foge, governa por 100 dias a França e promove nova guerra. A que ele estava promovendo era a Batalha de Waterloo. Nessa batalha, a Inglaterra prende Napoleão de novo e o manda para a ilha de Santa Helena. E lá ele desencarna. O encerramento deste capítulo, o irmão X coloca, e ele passa pelo isolamento social das reflexões necessárias em cima dos enganos que ele cometeu no final de sua vida. Quando Emmanuel coloca para nós aqui, não soube guerrear, depois de tantas guerras que ele promoveu, não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. O Emmanuel fala de câncer. A história não coloca para nós, coloca como uma proposta, uma hipótese, porque ele não tinha acompanhamento médico constante. Outros colocam que ele morreu de desnutrição. Então o Emmanuel fala, ele não soube guerrear o câncer. Por quê? O câncer tem uma raiz. Qual é a raiz emocional do câncer? Ódio, mágoas, rancores, adversidades, que são sementes, aliás, são frutos do egoísmo, que é a semente lá atrás. Ele, no movimento egoístico dele, ele se agrediu. Augusto Comte, o fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza. Gente, olha Augusto Comte, fundador do positivismo. Olha o que ele fala na hora da morte dele. Que perda irreparável. Gente, é o ápice da vaidade, não é? É o ápice da vaidade. Augusto Comte, fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza, que perda irreparável. Mas assim como os reis e os conquistadores, os filósofos e os artistas se despendem da autoridade e da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições estão deixando a Terra todos os dias. Milhões estão deixando a Terra todos os dias. Despojados dos empréstimos que lhe honorificavam a existência, ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. O que a gente leva? O que a gente fez? A gente leva daqui o que a gente fez. Resultado das próprias obras. Tá claro? Então você imagina, o que a gente está fazendo aqui? A gente não vai ficar. Eu não quero morrer. Eu vou morrer, mas eu não quero morrer. Todo mundo vai morrer. O Livro dos Espíritos coloca para nós que é o desgaste natural dos órgãos. Todo mundo vai. Então o que fica? Aquilo que a gente plantou. E aí eu quero sugerir para vocês o livro do Mário Sérgio Cortella, que se chama Qual é a Tua Obra? É mais ou menos isso aqui. Ó. O que a gente está fazendo? E ele vai colocando, qual é a nossa obra? Uma hora a gente vai embora. Uma hora a gente vai embora. O que a gente está fazendo que vai ficar? Que a gente não vai ficar. A gente não vai ficar. O irmão José coloca assim, o que você tem feito no resto da vida que você tem? O resto da vida que você tem. Qual é o resto? Qual é o resto? Natália, você sabe quando que você vai? Perguntei a Natália, porque ela é jovem, na faixa dos 30 anos. Você não sabe, não? Dona Somar, a senhora sabe quando que a senhora vai?
Mais ou menos, dona Luciomar. A dona Luciomar já sabe mais ou menos. Eu perguntei a dona Luciomar, porque de todo o nosso grupo ela é a mais velha. 94, dona Luciomar? 92. Está na porta, gente, ela está na porta da ida. Então, ela já sabe, mais ou menos eu sei quando é que eu vou. Tá claro? Por quê? Porque nós não sabemos quando a gente vai. Quando o irmão José fala o resto, olha, a Natália pode ir primeiro, porque não somar. Estou dando exemplo da Natália, porque é minha filha, porque aí fica fácil. Senão o outro vai falar, parece que eu estou desejando. Não estou. Mas eu estou pegando um exemplo. Pode ir primeiro, mas nós não sabemos qual é o resto que nos falta. E aí o que vai ficar? Hã? Todo mundo na fila, a gente só não está na certa. Todo mundo na fila. Tá todo mundo na fila. Eu falava isso com meu pai. A gente conversava muito sobre a morte, eu falava com ele. Semana passada eu fui numa festa de primo, Sim. 99. A mãe dele morreu com 100. Ele está com 99, a senhora foi na festa. A senhora vai chegar lá. Então, eu penso assim, né? A senhora vai chegar, dona Luciomar. Ô, Márcia, nós vamos preparar já, né? Já vai chegar. Então, você imagina, eu falava isso com meu pai, a gente conversava sobre a morte, e aí na hora que morreu, sabe meu primo? Sabe fulano? E ele ia me falava, pai, sei. Eu não lembrava de ninguém que ele me perguntava, porque era da geração dele, eu não conhecia. Pai, sei, pois é, morreu semana passada. Pai, pai. Pai, a sua vez está chegando. Hein? Aí ele falava assim, é mesmo, eu fico pensando nisso, pai, uma hora Deus vai gritar lá em cima, 53, é seu número. Ele falava, nossa mãe. Então, pai, tem que ficar atento. Ele falou, pois é, estou pensando nisso. Enfim. Até que ele adoecesse, quando ele adoeceu, janeiro, está fazendo agora, esse janeiro faz 1 ano. Quando ele adoeceu, estava no hospital, o estado dele estava grave, ele olhou para mim e falou assim, ô Emerson, e eu sempre brinquei sobre a morte. Ele falou assim, Emerson, eu estou morrendo, não estou? Não falei nada. Aí eu fiquei calado. Quando eu fiquei calado, ele fechou os olhos, também não comentou mais nada, ele entendeu. Porque a gente sempre conversou brincando, porque olha, é para todos, mas qual é a obra? O que a gente está deixando? Vai chegar a hora dele, vai chegar a mim, vai chegar a hora de todo mundo. O que a gente está deixando? Quando eu não falei nada, ele entendeu, 1 semana depois ele desencarnou. Tá claro? Então, quando ele coloca para nós aqui, despojados dos empréstimos que lhe honorificavam a existência, olha, a gente vai abrir mão disso tudo que está aqui. Tudo que está aqui. Ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Guarda somente esse resultado. Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, nem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques na mortalha sem bolso. Imobilizam-se e dormem. Nada. O Barão de Itararé, ele coloca para nós uma frase, o que se leva desta vida é a vida que se leva. O Barão de Itararé, ele deu o título nele de barão, tá? Porque ele não tinha título nenhum de nobreza e ele queria um título, tá certo? Ele era jornalista, ele nasceu em 1894, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, era jornalista. Por volta de 1920, 1925, ele vai para o Rio de Janeiro e ele desencarna em 1971 no Rio de Janeiro. E ele estava muito envolvido com as questões políticas da época e ele sempre fazia ironia. Ele ironizava tudo. Política, então, ele foi o maior irônico, crítico da política brasileira. Ele foi o primeiro e até hoje o maior deles. Tanto que o nome dele, ele se deu o título de barão. O nome dele é Aparício Torelli. Aparício Torelli. E aí, por que ele se deu o título de barão? Ia ter uma guerra das tropas de Washington Luiz com... Esqueci o outro que estava guerreando com ele lá, era o Washington Luiz, se eu lembrar eu passo para vocês. E acabou que eles começaram a distribuir cargos para os que estavam nos governos dos dois lados, para não ter essa guerra. E ela seria na região de Itararé, entre Paraná e São Paulo. Como ele estava aguardando a guerra para ele começar a fazer história a respeito e escrever, ele pegou e se deu o título de Barão de Itararé, porque para ele não sobrou nenhum título, até porque ele era contra ganhar títulos em função de conchavos. Ele era contra. Enfim.
Você vê que ele fazia política na primeira matéria que ele fez no jornal que ele fundou no Rio de Janeiro, primeira matéria. 10 dias depois que ele fundou o jornal, ele tomou um couro dos militares da Marinha, porque ele fez uma ironia com um almirante da Marinha, ele fez uma ironia, e aí os militares encontraram com ele na rua, deram nele um couro, e ele teve que fechar o jornal. Aí ele colocou uma placa na porta, que vocês já encontraram essa placa em repartição pública, ou em escritório, ou está escrito assim, na porta está escrito assim, entre sem bater. Ele mesmo colocou, entre sem bater nele. Tá? Porque estava cansado de apanhar. Então ele botou a placa, entre sem bater. Tá certo? E aí hoje a gente vai em algumas repartições, está escrito assim, entre sem bater. Você não sabe de onde é a placa, mas é dele. É do Aparício Torelli, porque ele fazia política, inclusive com o couro que ele tomou. Tá claro? Ele fazia ironia, inclusive com o couro dele. Então hoje a gente vê, ou seja, você entendeu que entre sem bater, você não precisa de dar 2 toques não, já abre a maçaneta e vai entrando, tá? Mas ele criou que era sem bater nele, tá? Mas você imagina, ele colocava uma frase sobre a morte, ele dizia assim, o que se leva desta vida é a vida que se leva. O que se leva desta vida é a vida que se leva. O que a gente está levando daqui? A vida que eu tenho aqui é a vida que eu vou levar. Eu não preciso de almejar grandes saltos espirituais se aqui eu não faço nada. E se eu faço alguma coisa, eu também não preciso almejar grandes saltos espirituais, porque é muito pouco em relação a tudo que a providência propõe para a gente. Imaginem vocês a quantidade de coisas que a gente já conhece. A gente já conhece. Pelo que a gente já conhece, será que a gente faz tudo daquilo que a gente já conhece? Vocês estão na dúvida. Eu acho que eu estou falando para um grupo de santos aqui, só eu que sou da treva. Será que a gente faz? A gente não sabe que não faz. Tá claro? Então, o que se leva desta vida? É a vida que se leva. Como que eu estou lidando com isso aqui na Terra? Tá certo? E aí ele continua. Imobilizam-se e dormem, e acordando, busca os planos em que situar os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia das esferas do espírito. Eu fui olhar lá, o que é ornitologia? Ciência que estuda as aves. E é interessante porque o Emmanuel vai fazer agora um paralelo de algumas aves, como que a gente chega no plano espiritual. Então, imobilizado e dormindo, quando acorda, a gente já quer ser recebido pelos planos. Aqui, quantos, é muito legal, né? Porque na morte, aquelas famílias, principalmente são católicas, se já for enterro, o padre vai lá, faz a oração, faz a extrema unção, faz a entrega para Deus. E aí o padre está lá falando, mas aí quando a gente está mais próximo da família, né? O padre está lá falando, por quê? Senhor, ele foi um grande homem. E a esposa do meu lado, foi. Foi. E é muito interessante porque o padre vai falar o positivo para encomendar a alma para Deus. É o que o padre vai fazer, gente. Está tudo certo. Ele foi um grande pai. Aí os filhos, foi um grande pai. Então, porque assistiram, conviveram, entenderam, experimentaram, sabe se foi um grande marido, sabe se foi um grande pai, sabe. O padre vai encomendar a mesma coisa para todos os filhos. Daí vem essa ideia de que morreu. Gente, olha, só chegando lá para a gente ver como caminha a nossa, a quantas anda a nossa santidade. Tá? Por quê? Imobilizado e dormindo, acorda buscando os planos em que se situaram os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. Almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos viandeiros remontando a glória do firmamento. Almas nobres e heróicas continuam envolvidas do lado de lá com tarefas, com trabalhos, com crescimento, com ajudas. Almas nobres e heróicas acordam da letargia, ou seja, do sono da morte, quais pombos viandeiros remontando a glória do firmamento. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera.
Olha, quando coloca corações dedicados à virtude, eu lembrei da passagem de Paulo, quando ele coloca para nós sobre o final da encarnação dele, quando ele escreve para Timóteo, ele fala, combati o bom combate. Eu lutei a encarnação inteira, combati o bom combate. Venci a carreira, venceu as dificuldades, venceu os transtornos do caminho, ele venceu a carreira e manteve a fé. Eu acho até que dessas 3 colocações, talvez a mais difícil na minha maneira de ver, é manter a fé, porque a nossa fé ainda é dúbia. Nossa fé vai e volta. Se a gente adoece um pouco, mas não é possível. Eu já sou espírita há 5 anos e hoje eu estou aqui nesse estado. A gente acha que por ser espírita não vai nem adoecer. E ele fala, combati o bom combate, mantive a carreira, venci a carreira e mantive a fé, quando ele escreve para Timóteo. Isso é muito rico para a gente entender. Tá claro? Oi. As pessoas também acham que algumas pessoas darem palestra, buscarem no movimento espírita, na hora que acontece uma coisa, nossa, mas ele? Né? A pessoa não pode ficar doente, não pode ter depressão, não pode ter nada, porque não, mas essa pessoa faz isso e isso, como é que aconteceu? Se for algum... E a gente, olha a dificuldade que a gente tem. A gente fica anos com saúde. Anos com saúde. Quando tem alguma coisa, mas por que eu estou passando por isso? Porque eu já tenho 8 anos que não tem nada, o capeta. Você precisa passar por alguma coisa? Tá claro? Então você imagina, a gente fica anos sem ter nada, de vez em quando uma gripe. Aí na hora que vem alguma coisa que te faz parar, a gente começa a questionar. Não, eu estou falando a questão das pessoas de fora. Que vem, que o palestrante não pode ter nada. O palestrante não pode ter nada. Palestrante, dirigente, o Papa está doente. Gente, mas logo o Papa... Ué, mas qual o problema? Humano. Tá claro? Preguiçosos despertam, copiando o insulamento das corujas que se aninham na escuridão. É difícil falar do preguiçoso, né? Aqui, o livro Coragem, o Emmanuel tem uma página sobre a preguiça. Aliás, o Coragem é capítulo 35, ele começa falando da preguiça. Gente, a preguiça dá um seminário de tanta coisa que ele fala, como que a preguiça vai alimentando o mal-estar, como que vai agravando, mas o Emmanuel, ele faz uma fala sobre a preguiça, como a gente não imagina o tanto que a preguiça é negativa. E ele fala aqui como despertam, copiando o insulamento das corujas que se aninham na escuridão. Porque preguiçoso, não fez nada. Chegou lá, vai se aninhar na escuridão da própria alma. Tá claro? Então, quando ele coloca isso para nós, na obra, eu fiquei imaginando assim, como que fica a nossa relação quando a gente gosta da preguiça. Que a gente, inclusive, usa esse, hoje eu não vou não, que eu estou com preguiça. A gente atrai até de usar a palavra, o irmão José fala isso para nós. A gente atrai por usar palavras negativas. Não vou não, estou com preguiça demais. Você está com preguiça demais? Oi? Hoje em dia ainda faz um pouquinho pior. Eu tenho o direito de curtir essa preguiça. Eu ainda tenho o direito de curtir a preguiça. Ele não sabe a desgraça que ele está abraçando? Claro, não sabe. Entenderam? Então, a verdade é a gente abrir mão desse movimento. Gente, o nosso tempo é muito curto aqui na Terra. É muito curto. Eu fico vendo hoje, eu vejo assim, antes, quando eu tinha 20 anos, quem estava com 40 estava longe. Quando eu fiz 40, quem estava com 60 estava longe. Quando eu fiz 60, quem está com 70 está no meu encalço. Porque, olha, a gente está na porta, eu estou na porta. Claro que eu acredito que a dona Sonato está na frente na minha fila. Aliás, eu oro para que mantenha na frente. Tá claro? Mas a gente está na porta. Aí a gente vai abraçar a preguiça. Quantas oportunidades a gente vai deixando para trás por pequenas coisas? Não vou fazer nada, deixa para lá, bobagem. Não, depois eu corrijo isso.
a gente vai recebendo oportunidades e vai deixando as oportunidades para trás. Tudo bem? Viciados e malfeitores diversos. Quando ele fala viciados e malfeitores diversos, atentemo-nos para todos os tipos de vícios. Que a gente pensa nos vícios assim, álcool, droga, tá? Todo tipo de vício. Viciados e malfeitores, o egoísmo é um vício, o orgulho é um vício, a vaidade é um vício. Governantes que estão envolvidos com esses excessos são viciados. Viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres espalhando entre os homens os germes da peste. Ressurge e na hora que eles vão entrando em contato com a terra, continua promovendo o mal-estar. Quem tiver a chance de ler, tem um livro que se chama Memórias de um Toxicômano. Memórias de um Toxicômano, do Marcos Alberto Ferreira. Marcos Alberto Ferreira, ele está aqui na região de Contagem hoje, ele é um juiz lá de Formiga, mas hoje ele está residindo em Belo Horizonte, e ele é juiz lá no Fórum de Contagem, e ele é espírita, e ele psicografou esse livro, e esse livro psicografado, Memórias de um Toxicômano, o jovem que desencarna envolvido com os excessos da droga, ele começa a dizer a quantidade de transtornos que ele está sofrendo no plano espiritual pelo envolvimento dele com a droga. Como que lá ele vira objeto de manipulação de outros viciados e malfeitores líderes. Como ele não tinha liderança, ele era viciado, mas aqui ele não era líder de nada, lá ele continua sem ser líder. Como que eles são perispiritualmente, inclusive deformados pelo movimento da hipnose de algumas entidades que são malfeitores, mas que têm uma coordenação, uma direção sobre aqueles que estão submissos. Tá claro? Então, quando ele coloca para nós aqui, viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste, quando começa a ter acesso aqui, eles vão sugerindo. Eles vão sugerindo. Tá claro isso? Vai sugerindo para os ouvidos ali. Tá? O livro... Como é que é o nome do livro que fala da educação nas trevas? Comunidade Educacional. Comunidade Educacional das Trevas. Comunidade Educacional das Trevas, que fala para a gente como que os espíritos estão agredindo as escolas aqui no plano físico. Os espíritos envolvidos com as trevas. Eles se organizam e eles vêm para fazer isso aqui, ó, espalhando entre os homens os germes da peste. E eles estão envolvendo comunidade educacional das trevas, como que eles vão induzindo professores e alunos, principalmente o uso da droga e o tráfico de drogas. Principalmente, para acontecer dentro das escolas, gente. Eles vão mostrando lá dentro, tá? O espírito de Vinícius, a médium Mazzarini, esqueci o primeiro nome dela. Não, é Mazzarini, a Marinzec é a Vera, é daqui, de Minas. Ela é de São Paulo. Mas o espírito de Vinícius, essa é a Marinzec. O livro vai colocando para nós o trabalho dos espíritos superiores para que essas pestes, não as pestes às entidades, as pestes formuladas por eles não agridam os nossos alunos e os nossos professores. E eles são tão organizados nas trevas, que eles fazem de tudo para que as pessoas se envolvam. E por que eles não estão influenciando os lares? Porque quando eles influenciam um professor, por exemplo, e lá cita exemplos de escolas e de professores, quando eles influenciam, aquele professor, ele tem a condução de uma turma. Um lar, eles vão agredir uma pessoa, duas. Numa turma, eles agridem 30. Daquelas 30, 10 chegam em casa inflamado com alguma situação de mal-estar, colocado dentro de sala de aula por um professor que foi influenciado por determinadas entidades dentro de uma programação construída nas trevas. Aí vocês podem estar pensando assim, Emerson, mas Deus deixa? Gente, livre-arbítrio. Aqui, é muito bacana quando vocês puderem, assistam um filme que se chama Deus é Brasileiro.
Quem não assistiu, assiste. É um filme antigo, o Antônio Fagundes, inclusive, está jovem. Me parece que o ator lá é Selton Mello, que também está jovem. Tá? Mas assiste Deus é Brasileiro, porque é muito legal a posição de quem escreveu Deus é Brasileiro, porque Deus está numa tranquilidade. O pau está quebrando e Deus está lá. Ele está no barco e está recebendo tiro. Aí tem lá 2 pessoas dentro do barco, né? Aí a garota recebe um tiro, o ator que está do lado, ele começa a ficar desesperado e ele pede ajuda. E Deus está sentado na beirada do barco, balançando as pernas na água. E está tomando tiro, nenhuma bala acerta nele, afinal de contas, ele era Deus. Né? Aí depois o ator vai lá e manda ele embora, ele sai do meu barco, ele vai, pula na água, mergulha, sai nadando, cospe a água para fora, continua nadando. É uma beleza. Eu falei, gente, Deus é muito bacana. E foi retratado de forma tão simples para a gente entender que está tudo dentro das leis. Ele não interfere nas leis, ele vê as coisas acontecerem. É um filme brasileiro, não tem nenhuma conotação espírita, mas tem uma conotação filosófica muito rica para a gente entender como que a gente lida quando a gente fala de Deus. Que a gente fala assim, mas por que Deus permite tanta atrocidade? Porque nós criamos as atrocidades. Estamos numa comunidade onde a gente facilitou, não é Deus que está permitindo. Deus criou as leis e pronto, está todo mundo debaixo das leis. Ah, hoje tem mal-estar, mas vai acabar. Ah, mas como é que a gente sabe? Porque é Deus que fez. Vai acabar, pronto. Vai acabar quando? Sei lá, ele que fez. Tá claro isso? Oi, meu filho. Você estava falando, Emerson, das escolas, né, dos espíritos que estarem induzindo. A gente vê muito comum hoje também entre os jovens, não só as drogas ilícitas, né, mas as lícitas também. O álcool e esse vape virou normal, né, para todos eles. Você vê que você vai em bares, restaurantes hoje não pode mais fumar, mas o vape pode. Infelizmente, está muito avançado, sim. Agora, nós ainda estamos numa situação de vanguarda. O Brasil não permite. Se entrar contrabando e o governo está batendo firme nisso aí, na França é livre. Na França é livre. As pessoas usam normal, Weber. Então, quer dizer, daqui a um tempo o cigarro eletrônico lá vai trazer mais problemas do que o que a gente tem aqui na nossa saúde. Tá? Muito. Tá claro? Faladores impenitentes reaparecem. Faladores impenitentes aparecem. De praça em praça, a repetirem solenemente conceitos que lhe vibravam na pregação, sem obras, lembrando a gritaria inconsequente do bem-te-vi. Ele compara com o bem-te-vi, a pessoa que fala, está na praça, prega. Só que estava envolvido com a pregação, mas não com ação. Homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabrem os olhos no abismo serpentário a que se arrojam por gosto. Homicidas e suicidas. Quando fala abre os olhos nos abismos serpentários, os serpentários são instalações, são criadouros de serpentes. Quando abrem os olhos, em função dos males que promoveram, em função dos males que se envolveram, ali eles estão como marrecos desavisados, não sabe para onde vai, está ainda esperando alguma coisa, mas se agrediram quando agrediram o outro ou quando se suicidaram. Não te esqueças assim de que terás também a boca hirta, aí ele volta para a morte, que o tema é na grande barreira, ele volta para a morte. Não te esqueças de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas na grande noite, e acende desde agora a luz do bem constante na rota de teus dias, para que a sombra imensa não te furte ao olhar a visão das estrelas. A boca é hirta. Vai chegar essa hora, né? Para todos. E aí aqueles que acham que não vai precisar, mas eu não preciso fazer mais, que eu já... Só um trechinho que eu quero lembrar para vocês aqui no capítulo 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, quando Albano Metelo está fazendo uma palestra lá no plano espiritual. Quando ele está fazendo uma palestra, ele chega e... Ele falou que ele já estava seguro, né? Tive em outro tempo a obcecação de buscar a apressada montanha. Consegui, porém, vencer os obstáculos imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Ele conseguiu dar um salto,
quando ele estava obcecado, que ele tinha que melhorar, que ele tinha, e aí ele foi deixando outros para trás. Embalado na expectativa de atravessar os mais altos cumes, embalado, porque assim, ele já deixou tanta gente para trás, em sofrimento, porque ele tem que melhorar, ele foi deixando tanta gente que ele estava embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes. Eis que certa noite, já no plano espiritual, notei que o vale se represava de fulgente luz. O vale das trevas estava com uma luminosidade. Quando ele viu aquela luminosidade, qual sol misericordioso, olha a pergunta que ele fez, qual sol misericordioso visitava o antro sombrio de dor? Seres angélicos desciam, se movimentavam, céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo a um poder de atração de claridade bendita. O que estava acontecendo? Quando ele viu o anjo descendo e subindo para baixo, entrava na treva, saía trazendo um paciente, saía trazendo doente. O que estava acontecendo? Aí ele chega e fala assim, ele pergunta para um dos anjos, o que está acontecendo lá na treva? De onde está vindo essa luz? Você não sabe? O Senhor Jesus está visitando hoje as trevas naqueles que estão errando no mundo, libertando as consciências escravizadas. Quando ele viu que Jesus estava indo no umbral para resgatar aqueles que estavam em condições de sair depois das reflexões, quando ele viu, novamente sozinho naquela peregrinação para o alto, reconsiderei a minha atitude, que me fizera impaciente em relação aos outros. Reconsiderou. Se Jesus vai na treva para resgatar, o que a gente está esperando para começar a ajudar? O que a gente está esperando? Será que a gente acha que vai encontrar algo melhor e não sei o que e tal, sem fazer nada por ninguém? Porque ele preocupou com ele e foi fazendo. Mas olha, atentemos-nos para isso. Por quê? O tema é na grande barreira. A grande barreira é essa porta que nos coloca de acesso à morte. Tá? É essa porta. Estamos na porta. Lembram quando Jesus fala para nós sobre a porta estreita? No capítulo 7 de Mateus, no versículo 13, o que ele coloca para a gente? Larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, por onde muitos entrarão. Atentemos-nos para isso, que o nosso movimento precisa ser de mudança. Está claro isso? Tudo bem? Ficou dúvida? Vocês ficaram deprimidos, né? Saber que vai morrer? Saber que nada é tão fácil assim? Preocupa não, gente. Preocupa não. O Cássio estava aqui antes da reunião falando comigo sobre esses planos mais evoluídos, né? Deve ser uma beleza. Ah, porque, senhor Cássio, para. Eu não gosto nem de ficar pensando nisso. Falei para vocês uma vez, eu fui numa casa espírita, eu fui lá 2 vezes, eu fui lá várias vezes. Tem uma senhora lá que ela me procura no final para me falar dos essênios. Ah, Emerson, isso que você falou tem tudo a ver com os essênios. E vem me falar dos essênios. A segunda vez ela chegou, Emerson, eu trouxe um livro dos essênios para você ler. Na hora que ela já veio me falar, eu falei aqui, para, eu não quero saber dos essênios. Eu não quero saber de essênio. Emerson, mas essas coisas que você falou, eu falei porque foi o tema que me pediu para falar. Não é algo que eu nem me interesso por isso. Eu quero coisas daqui, do dia a dia, eu quero vencer as coisas do dia a dia. Aquele negócio, porque os essênios era isso, aí vem o Cássio hoje, porque lá no plano, Cássio, para. E olha, o Cássio já ouviu falar sobre isso, para. A gente está dando conta da terra, nas coisas simples da terra, nas pequenas coisas da terra, não estou dando conta. A gente está dando conta do trânsito engarrafado. Os essênios. A gente está dando conta de uma fraternidade saudável na virada de ano e Natal, que está cheio de criminalidade. Mas os essênios. Não, gente. Vão dar conta das nossas pequenas dificuldades do dia a dia. Por quê? A boca hirta, ou seja, a morte, está pertinho da gente. Que hora? O resto que nos falta, que não sabemos qual é o resto, vamos fazendo o melhor que a gente puder,
aonde a gente estiver. Vamos fazer a prece para a gente encerrar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.